Campina Grande, quinta-feira, 6 de junho. Você que está conosco nessa manhã, continue com seu coração aberto, não mude de canal. Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Dentro de instantes estaremos ouvindo uma belíssima música intitulada Achei um Bom Amigo, Jesus o Salvador. Talvez muitas pessoas que estejam conosco tenham um ciclo de amizade muito grande e você talvez, dentre os amigos que você tem, pode ou deve ter tido alguma decepção em algum momento. Jesus é o amigo que não nos decepciona. Jesus é o amigo de todas as horas. Jesus é aquele que está presente na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, quando estamos alegres, quando estamos tristes, quando estamos abatidos, quando estamos angustiados ou em depressão. Ele está presente na nossa vida. Ele é aquele amigo de todas as horas. É um amigo que não nos decepciona. É um amigo que não está distante. Ele está sempre presente para nos socorrer, para nos ajudar, para nos valer, para nos levantar quando caímos. Portanto, logo mais você ouvirá esta belíssima música, bem como o pastor Antônio Júnior trazendo a continuidade da palavra que recebemos desde ontem. Quero deixá-los agora com esta música, Achei um Bom Amigo, Jesus o Salvador. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, e com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. Ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele ter constante comunhão, servido fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. E agora vivo, guarda-me do mal. Nós tenhamos o cuidado, porque é importante evitar ações que irritem ou desanimem seus filhos. A gente deve discipliná-los com amor e orientá-los na verdade do Senhor. E aí nós devemos buscar justamente na verdade do Senhor como fazer essa disciplina. E aí eu entendo, irmãos, que fomentar no coração das crianças esse amor pelos pais, eles vão criar um respeito profundo pelos pais. E quando eles olharem a sua cara de decepção pelos que fizeram, eles vão sentir como se estivesse apanhando. Estabelecer limites.
Isso implica, irmãos, em estabelecer limites claros e consistentes, demonstrando paixão e compreensão. No mundo onde várias ideologias podem incitar conflitos familiares, é fundamental que os pais cultivem uma relação de confiança com os filhos. E aí, meus irmãos, essa relação dos pais, a gente não tem uma receita de bolo. Não tem como fazer uma receita de bolo. Não tem que dizer como é assim, porque cada cultura, ou melhor, cada família tem uma cultura diferente. Minimamente, mas é diferente. Cada família tem uma personalidade diferente. Mas eu entendo, irmãos, que dentro dessa personalidade diferente, a presença do pai e da mãe no seu familiar faz uma diferença enorme. Justamente nessas duas cabeças tão diferentes, mas que podem exercer justamente essa questão de estabelecer nas crianças o limite. Eu dou um exemplo bem prático lá de casa. Para a Irama tem certas coisas que os meninos podem fazer, para mim não. E aí eu vou lá e dou o limite. Mas ao contrário, às vezes eu penso coisas que eles podiam fazer e Irama disse que não pode. E aí justamente esse equilíbrio, estabelecendo para eles os limites. Eu não sei porque, logicamente, os nossos filhos não dão tão trabalho assim, e não dão, eu já posso dizer isso. Cecília tem 13 anos, Calé tem 10 anos, eles são crianças normais, no ponto de vista de comportamento, né? Embora que a Cecília puxou muito a mim na questão de ficar caladão e não de ser muito, de falar com as pessoas, mas eles não dão trabalho naquelas questões mais dramáticas da família. Definitivamente eles não dão esse trabalho, não é? O Calé mesmo, quando ele chama um palavrão, ele fica até com choro, né, com lágrimas nos olhos, porque quando a gente sabe que ele chamou e a gente conversa com ele fica tão decepcionado porque chamou palavrão. É lógico que não tem como evitar, porque ele está num contexto de escola. Quando ele chega na escola, o menino escuta em casa só palavrão, né? De 5 palavras, 10 são palavrão que o menino escuta. Quando esse Calé chega em casa, de 1000 palavras, nenhum é palavrão. Então é difícil para ele, não é? Mas ele vê o coleguinha ali com tanto sabor dizendo aqueles tipos de palavrão que ele pensa que aquilo é bom. E aí quando ele chega em casa ele vê justamente o contraste. E aí ele chora pela decepção que fez com a gente. Mas enfim, irmãos, o que eu quero dizer então é que nós devemos estabelecer esse limite e o pai e a mãe têm justamente esse equilíbrio e essa responsabilidade. Daí, um terceiro ponto aqui que eu destaquei é a questão do diálogo e orientação. O diálogo e a orientação constantes são essenciais para que os filhos se sintam seguros e amados e possam resistir às influências negativas das ideologias prevalecentes. Essa questão do diálogo e da orientação é de suma importância, porque quando você não tem essa confiança nos pais, de pelo menos conversar, ele vai conversar com os de fora, e quem vai orientar ele são os de fora. E aí ele vai ser exposto, irmãos, a coisas totalmente desvirtuadas. Então, quando você não conversa com o filho, ou não puxa uma conversa, sem ser essa conversa careta, mas uma conversa se orientando realmente para entender a mente da criança, você vai expor ele, ou você vai colocar ele para ser exposto a orientações de fora. E a orientação de fora, necessariamente, você vai ver, ou melhor, não veja, é ruim. É ruim. Porque a orientação de fora, ele não tem a responsabilidade do dever que tem para com o Senhor. Nós temos. A orientação de fora, ela não vai ter essa preocupação de forjar no seu filho, na sua filha, um bom caráter, uma pessoa ética. Ele vai querer com que aquela pessoa seja pior do que ele. A influência, muitas das vezes, e aí é uma discussão eterna, que assim a gente fica rindo dessas discussões em que dizem que a pessoa é marginalizada pelo status social ou pela condição social. Balela, isso é mentira. Você é marginal porque a sua índole, a sua formação e os seus desejos são marginais. Quando você é invejoso, ciumento, e tem inveja porque o outro tem um celular melhor do que você, você vai querer lá tomar o celular dele. Por isso que você vira ladrão, assaltante. Não é questão social. O pessoal diz, não é porque você fica ostentando o tênis, fica ostentando o celular. Sim, eu não posso usar o tênis, não posso usar o celular não. E por que não chega para o ladrão e diz assim, deixe de ser invejoso, vá trabalhar. Ou se contente com o que você tem.
É ou não é, irmãos? E aí fica dizendo, não, é porque é a população negra. Esse discurso é frívolo, isso não existe. É a questão do pecado, é a questão do erro, é a questão, irmãos, da natureza caída, que quer as coisas dos outros e quer de forma fácil, é preguiçoso, é vagabundo, não quer trabalhar. Mas em todas essas questões, irmãos, o que eu quero dizer é que é extremamente importante o diálogo dos pais para com os filhos, porque é no diálogo que você tem a oportunidade de orientá-los de forma constante e orientar eles em questões essenciais para a vida deles. No terceiro texto que nós lemos aqui, nós temos 3 coisas relevantes sobre a renovação da nossa mente. E aí é claro, para que eu ensine a criança o caminho que ele deve andar, para que eu oriente os meus filhos na palavra, eu preciso, consequentemente, ser regenerado. Para que eu possa orientar a criança no caminho certo, eu preciso estar no caminho certo. E aí por isso que é importante a questão do exemplo, se dar o exemplo, não só ensinar, mas se dar o exemplo. Porque dando-se o exemplo, você no discurso arrasta. Não é só um adágio popular, mas isso é verdade. Então é preciso que você seja convertido. Ser convertido, você vai ter uma mente renovada. A mente renovada é que você vai, a partir de que da mente renovada, você vai despir-se do pecado, né, e vai viver a novidade de vida. E aí essa renovação da nossa mente vai trazer para nós o que a gente chama de discernimento crítico. Porque o texto ele ressalta a importância da transformação pessoal e da renovação da mente à luz da vontade de Deus. Esse texto é bom porque ele quer dizer o seguinte: nem tudo está perdido, meus irmãos. Embora você tenha estado em um ambiente totalmente pecaminoso, em um ambiente totalmente destruído, mas nem tudo está perdido, porque ainda há a possibilidade da sua vida ser regenerada, de você encontrar o Senhor e você começar a transformar a sua vida, a sua mente, a começar a se moldar ao cristianismo e tirar a forma de pecado. Então esse texto traz justamente essa possibilidade maravilhosa de que nós podemos ter a nossa vida transformada e renovada à luz da vontade de Deus. É como se o seguinte, irmãos: na nossa vida, enquanto nós estávamos no mundo, não tem nada que preste, nem que ressalte para nós. Mas a partir do momento em que nós encontramos a Cristo Jesus e vivemos agora na igreja e para a igreja, que é o corpo de Cristo, a gente tem condição de buscar essa transformação na nossa mente e aplicar na nossa vida e, consequentemente, na vida daquele que nós estamos ensinando, que são as crianças. Então isso envolve, irmãos, cultivar uma mentalidade crítica e questionadora. Ele ressalta essa questão de uma mentalidade crítica e questionadora, porque a partir do momento que nós nos convertemos, nós passamos a questionar toda a cultura que foi impregnada em nós. A gente passa a questionar aquilo que nós aprendemos diante das Escrituras. E aí quando a gente começa a questionar, a gente começa a descobrir tantas coisas que eram falhas, que não servem. Inclusive, aquele pensamento de que matar a criança na peia vai solucionar o problema de caráter dela. Isso envolve, irmãos, também, que dentro dessa mentalidade questionadora, dentro dessa mentalidade crítica, nós passamos a examinar as ideologias do mundo à luz dos princípios cristãos. Eu já disse a vocês, vou repetir, e para quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Toda vez que eu falo sobre apologética é defesa da fé. Alguns apologistas vão dizer que para ser um bom apologeta, você tem que estudar todas as outras religiões a fundo. E eu digo que não sou apologista, mas eu posso até mesmo já conversar com um apologista sobre isso. Embora seja importante você ler sobre as outras religiões, mas para mim entender
que o evangelho está correto, e para que eu possa debater com outros, eu preciso conhecer o evangelho. Porque quando eu conheço o evangelho, a justiça de Cristo na cruz do Calvário imputada em nós, quando eu conheço a graça, quando eu conheço de fato o evangelho em si, quando eu escutar alguma coisa fora do evangelho, é seita, é heresia. Sim ou não, irmãos? Então, quando eu tenho essa mente renovada, quando eu tenho essa mente que busca a palavra do Senhor, orientada pela palavra do Senhor, quando eu escutar uma ideologia, seja ela qual for, e talvez alguém poderia estar esperando até que eu viesse falar sobre todas as ideologias e dar uma explicação sobre elas, quando eu ouvir qualquer coisa diferente das Escrituras, fora. Então, eu não precisaria falar aqui sobre o marxismo cultural, eu não precisaria falar aqui sobre o comunismo, eu não precisaria falar sobre feminismo, eu não precisaria falar sobre ideologia de gênero, eu não precisaria falar sobre aborto, porque tudo isso é contra os princípios bíblicos. E se é contra os princípios bíblicos, pode ser a ideologia mais linda e bonita e aceita pela sociedade. Não é de Deus. E se não é de Deus, acabou, meus irmãos. Está fora. Não serve. Amém? Por quê? Porque se diz parada do orgulho. Porque, irmãos, eles têm que se orgulhar, se sentir bem no estado ao qual eles estão. Eles têm que falar para a sociedade: eu gosto dessa forma que eu estou vivendo. Por isso o orgulho. Mas nenhum está dizendo: parada certa, parada do orgulho de Deus. Não tem, porque não há subsídio nenhum nas escrituras, dizendo que isso é orgulhoso. Amém, meus irmãos? É isso. Também isso não faz que eu seja inimigo dessas coisas. Romanos capítulo de número 1, e Deus vos entregou as suas paixões. Então, eu não aceito esse tipo de comportamento para a minha vida, e eu vou orientar os meus filhos para que não sigam esse tipo de comportamento. Mas isso não me faz inimigo de quem assim deseja. Cada um faz o que quer, da forma que quer, a hora que quer, porque até mesmo Deus entregou eles. É como se Deus nem se metesse naquilo. É como se Deus dissesse assim: você não quer? Pode ir, eu nem ligo. Aí por que você vai brigar? Não tem lógica nisso, entende? A gente não briga. Mas isso não me impede, e não pode impedir, de eu estabelecer na minha vida aquilo que eu quero, diante das Escrituras, e de também orientar os meus filhos para isso. Amém? Mas se meus filhos quiserem, o problema é deles, não é meu. Infelizmente, muitos líderes, por pegar esse tipo de bandeira, né? E aí, quando tiver os filhos adultos, os filhos se desvierem para esse tipo de comportamento, eles quase que acabam o ministério, e a própria igreja acabou o ministério deles. Mas por pura ignorância. O que é que tem a ver o ministério do pastor com a opção do outro? Poderia ter, se o pastor tivesse negligenciado junto com sua esposa o ensinamento aos filhos. Mas se ele não negligenciou, o que é que ele tem a ver? É ruim, lógico, para o pai dói. Mas o que é que tem a ver para o ministério dele? Aquilo que Deus chamou ele para fazer. Entende, irmãos? Às vezes nós somos muito cruéis nessa parte. Mas o fato é, irmãos, que a Bíblia ela é muito clara. A gente deve, com essa mente transformada, questionar, criticar. Amém, meus irmãos? Questionar e criticar. E ver se isso é da vontade de Deus. E a gente vai descobrir, meus irmãos, que não é vontade de Deus. E aí, se não é vontade de Deus, lógico, a gente, pela busca da verdade, a busca pela verdade, isso implica, irmãos, em uma busca constante
pela verdade e pela sabedoria divina, para que pais e filhos possam discernir e seguir o caminho correto. É simples, mas é duro, é difícil, porque você vai estar lidando com as suas emoções, você vai lidando com aquele querer, você quer, você está sentindo, você fica aperreado, é a coisa que você pensa que é mais forte. Mas o fato é que eu creio, irmãos, que se Deus está revelando assim, se Ele estabelece esse papel para nós, que nós venhamos a nos transformar pela renovação da nossa mente, busque ao Senhor, e tenho certeza que se Ele pede isso, é porque Ele nos dará capacidade para vivermos de forma correta, a seguir o caminho correto, resistindo às influências negativas das ideologias prevalecentes. Então conheça o Evangelho, ame o Evangelho, e quando você escutar alguma coisa diferente do Evangelho, você vai entender que é errado, que são ideologias negativas. E nisso, discernimento crítico, busca pela verdade, consequentemente você se alinha com a vontade de Deus. Essa renovação da mente capacita a família a não se conformar com as ideologias deste século, mas experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É extremamente importante, irmãos, eu friso mais uma vez, como pastor, da importância de você frequentar os cultos, da importância de você frequentar a escola bíblica dominical, da importância de você estar na escola bíblica dominical, e mesmo que o professor seja o pastor Júnior, não tão didático, não tão bom mestre, mas você pelo menos dialogar com ele na sala de aula sobre alguma coisa, porque aquele diálogo ali vai enriquecer o seu conhecimento e consequentemente vai fazer com que você se alinhe cada vez mais com a vontade de Deus. É uma coisa bem lógica que eu vou frisar mais uma vez. Se você não está exposto à palavra, se você não gosta da palavra, se você não gosta de quem está expondo a palavra, você vai ter sérios problemas para conseguir se alinhar à vontade de Deus. Não é uma coisa lógica? Se eu não estou exposto à orientação de Deus, eu vou ter dificuldade de me alinhar com a vontade dEle, porque eu não vou saber. É simples. E parte para outra letargia também da nossa mente, é que a gente pensa, pelo fato de ter tantos anos na igreja, a gente não precisa mais. Aí está ruim para a gente ir para o céu. Porque no céu, irmãos, nós vamos estar constantemente aprendendo de Deus. Porque dentro do atributo da eternidade de Deus, isso quer dizer que Ele é inesgotável. A gente vai passar a eternidade descobrindo as coisas de Deus, ainda. Amém? Desanimaram, foi? Porque no céu vai ter trabalho. Só que no céu não vai ter enfado não, tá? Nem cansaço. Vai ser alegria e gozo, tá? Amém? Peço que os irmãos desistirem de ir para o céu. Misericórdia. Bom, irmãos, algumas coisas então que eu vou colocar aqui extremamente importante dentro do seio familiar. A primeira delas é o combate ao individualismo extremo. Então, de tudo que a gente falou aqui sobre aqueles textos, eu penso que combater o individualismo extremo é importantíssimo para cada um de nós. Combater o individualismo extremo é focar no bem-estar coletivo. O individualismo extremo, ele coloca um foco excessivo nos desejos e necessidades individuais, em detrimento dos relacionamentos familiares. Aplica-se à igreja, viu, irmãos? Não só ao individualismo do pai e da mãe, mas aplica-se para nós como igreja. O foco no individualismo extremo gera muita confusão, muita intriga, e a gente precisa focar no bem-estar coletivo. É essencial, então, irmãos, que os pais ensinem aos filhos a importância de considerar o bem-estar do grupo como um todo. E aí o desenvolvimento de empatia, irmãos, é extremamente importante para combater o individualismo extremo. Ao cultivar uma mentalidade de cuidado com o próximo, as crianças desenvolvem a capacidade de empatia, essencial para a construção de relacionamentos saudáveis e a rejeição de ideologias que promovem o egoísmo.
Em alguns momentos, irmãos, presta atenção. Em alguns momentos das nossas vidas, você pode achar que esse egoísmo, ou melhor, que esse individualismo extremo não atinge, não afeta a família, não afeta a sociedade. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Amanhã você está convidado a ouvir a conclusão desta palavra. Quero, nesse momento, lembrar a todos que desejarem fazer uma visita à nossa igreja. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. E nossos cultos, doutrina, hoje à noite, às 19h30, estudo bíblico. Aos domingos temos a Escola Bíblica Dominical às 9h, culto divino às 18h e também às terças-feiras, culto de oração pela família. Portanto, você está convidado com a sua respectiva família. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória. E até amanhã, se Deus quiser. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.